sempre de falar isso antes de começar. O que o Jefferson não veio fazer aqui? Falei ontem lá na igreja de Tijuquinha. Eu não vim fazer um show. Não vim. Eu não vim fazer uma apresentação musical. Não vim. Também não vim te manipular. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita manipulação hoje no púlpito. Em todos. A igreja evangélica brasileira tem muita manipulação. Eu também já fiz isso, mas de forma inconsciente. E também tem muita gente que faz isso de forma inconsciente, porque ele pensa que isso é pregar e tal. Então não vim aqui te emocionar, não vim aqui te fazer rir, não vim pregar autoajuda, não vim fazer essas coisas aí que você já está acostumado a ouvir. Aquela coisa que você gosta, que eu também gosto. A gente não gosta de mensagem que nos confronta. A gente gosta de autoajuda, a gente gosta do pastor legal, a gente gosta do cara legal, assim, o senhor cara legal, né? Então, se fosse te emocionar, te fazer rir, hoje você tem aí vários entretenimentos disponíveis, entre ele Netflix. Você entra lá e colocar assim, Forrest Gump, você vai se emocionar. Você vai rir. Se você assistir A Culpa das Estrelas, tão bonitinho aquele filme, né? Triste também, você também vai chorar. Quando eu assisti Titanic, eu fiquei todo arrepiado e chorei também, mas não mudou minha vida. Então, se for só isso não vai mudar a nossa vida, meus irmãos. Então, não vim fazer isso. Não vim. Tem aquela coisa que o pessoal pensa assim, quando eu sinto a presença de Deus na música, eu fico toda arrepiada. Madre Teresa de Calcutá, quando sentiu a presença de Deus, não ficou arrepiada, tocou no leproso e ajudou o pobre, né? O que você faz depois de ficar arrepiada? Não tem problema ficar arrepiada, mas quando você sai daqui, tu perdoa quem te magoou? Porque se não acontece isso, não foi a presença de Deus que você sentiu. O que você sentiu foi emoção na música, ficou arrepiado talvez com uma frase de efeito, mas quando a presença de Deus é legítima, Ele transforma a gente em novas criaturas. Ele muda a nossa, como acho que é no grego que vai chamar de metanoia, muda a nossa mente, nossos objetivos, nossas inclinações. Porque a gente confunde muito, meus irmãos, essa coisa de louvor com presença de Deus e emoção. A música toca, até na hora de escolher as músicas, né? Eu estava falando hoje aqui sobre a música Não Há O Que Temer, vocês cantaram aqui. Mas eu acho que o pessoal não vai ficar chateado de eu falar não, né? Essa música meio que não faz sentido para louvor. Não é um louvor. Isso é importante aprender. Você quer ver? Eu não sabia disso, aprendi recente também. O cristão usa a música, como Jonathan Edwards vai dizer, que a gente usa a música para 3 coisas: curtir, louvar e pregar. Louvar e pregar são coisas totalmente distintas. Quando o pastor está pregando aqui, ele está ministrando a palavra de Deus para a congregação, ele não está louvando a Deus. Então tem músicas que são para isso, tem músicas que são mensagem musical. Agora tem outras músicas que são louvores, e a gente precisa saber o que é para que a gente possa fazer isso de forma racional. Não é pecado cantar, só não é racional, é sem sentido, entendeu? Motivo: em Salmos, você já viu Deus falar em Salmos? Ou você viu o povo falar para Deus? Para Deus e de Deus. Esse é o padrão. Louvor é para quem? Para Deus. Você diria na oração, vamos lá, você diria assim na oração? Tá bem baixinho. Você diria assim, ó: eu sou o Senhor. Ora isso. Oraria dizendo isso para Deus? Não faz sentido, né? Então você não está louvando a Deus, está cantando uma música porque ela é legal, porque ela é bonitinha e toca no seu coração. A música, tipo aquela, mas ainda que demores, ou mesmo que... Isso não são louvores. Você que se sente pequeno, não é louvor. Isso são mensagens musical que o ministro pode. O ministro pode ministrar essa palavra para a congregação. Isso faz sentido. Porque o ministro, qual é o papel dele? Ele fala a Deus em nome da igreja e fala a igreja em nome de Deus. Já viu quando o pastor ora aqui na frente? Ele não ora em nome da igreja? Está nos representando. A mesma coisa na música também.
Então, por exemplo, se eu digo, eu sou o Senhor Rei de Israel, eu posso dizer isso, porque é como se eu estivesse ministrando a palavra de Deus à congregação. Mas agora você fala assim, vamos louvar a Deus. Aí você começa a cantar aí desse lado, eu sou o Senhor Rei de Israel. Pode ver que no Adoradores 2 não tem nenhuma música Deus falando. E foi pensado. Foi intencional. Porque a gente está preocupado com essa parte. Então assim, olha, no louvor a gente deve escolher igual os salmos mesmo. O que a gente fala para Deus? A gente exalta a Deus, a gente agradece a Deus, a gente confessa a Deus, a gente faz pedidos a Deus. Então quando você for escolher louvor, as letras no mínimo têm que ter a ver com exaltação, entrega, confissão, gratidão e petições. É isso que a gente faz, é isso que você vai encontrar em salmos. Por exemplo, tem uma música que a gente não fala direto para Deus, mas estamos exaltando quando a gente diz: porque Ele vive, posso crer no ar. O ideal é nunca Deus falando para a gente. Isso eu posso cantar. Por exemplo, o jovem que estava ministrando, com o grupo, eles poderiam cantar para a igreja. Não é pecado, tá? Eu não estou falando que é pecado, porque não é pecado, só não é racional, só não é pensado, é meio que sem sentido assim. Está fazendo porque é legal. E inclusive músico, a gente tem essa dificuldade, porque quando a gente escolhe música, a gente escolhe ela porque ela é o quê? Vamos fazer música então que toca, cara, eu sei porque eu sou. A gente geralmente escolhe música assim, vamos fazer essa música aqui que tem uma vibe maneira, é legal. Mas no louvor não é assim que a gente escolhe música, amigos. Não existe ministério da música. Não existe. Ministério só existe um. É o da transmissão do Evangelho, é a ministração da palavra de Deus. O que o músico faz, como eu, é prestar uma diaconia para a igreja. Porque o cara que limpa banheiro, ele não tem um ministério de limpar banheiro. Ele presta uma diaconia. Então, eu posso dizer assim, eu estou ministrando a palavra. Existem músicos que são ministros? Sim. Agora, existem músicos que são só músicos. O cara não é um ministro, ele toca guitarra e diz, sou um ministro de louvor. Não, ele é um tocador de guitarra. Ele é um músico que presta uma diaconia para a igreja, presta um serviço para Deus e para a congregação, entende? Então a gente precisa amadurecer mais nisso, a igreja está trabalhando para isso, em breve a gente começa a chegar lá. Então quando for escolher música lá na sua igreja, não sei se você é ministro lá da sua música, tal, lá da sua igreja, é importante entender um pouco dessas coisas. Inclusive, por exemplo, até Lutero não tinha ministro de louvor, chamava-se ministro de culto. O que é o ministro de culto? O ministro de culto era o cara que fazia o louvor, a oferta e as orações. Não tinha essa coisa de uma porção de gente falando na frente. Quem falava era o ministro que estava coladinho com o pastor e eles estavam em harmonia. Eles é que decidiam. Inclusive, eu acho que a música da igreja não pode ser democrática. A gente não escolhe os louvores da igreja em comissão, porque senão vai ser baseado em gosto pessoal. E música da igreja, louvor congregacional, não é escolhido porque a gente gosta. Música, louvor congregacional tem que ser escolhido de forma racional e por quem entende do assunto. Por quem sabe a necessidade da igreja local. Se a igreja está grata, que música a gente escolhe? Música de gratidão. Se a igreja precisa confessar, que música a gente escolhe? Música de confissão. Aí sim as coisas começam a fazer sentido. Então, quem deveria escolher isso é o cara que estudou liturgia. Aí você vem com as suas ideias e começa a falar, não, tem que escolher isso por causa disso. Mas a maioria das vezes é por causa do gosto pessoal. Entendido essas coisas, acaba um monte de discussão pífia que tem na igreja e a gente começa a seguir com um pouco mais de harmonia. Com muito mais harmonia. Porque culto não se assiste, culto e se presta para... Então não tem a ver com o seu gosto pessoal. Aí o cara diz... Entrei aqui na igreja, entrei vazio e saí vazio. Eu entendo o não crente falar isso. Mas o cristão chegar, entrei vazio e saiu vazio, já entrou vazio mesmo. É porque ele já é vazio. Ele ainda não é a habitação de Jesus. Porque o cristão, de verdade, é aquele que é a habitação de Jesus o tempo todo. Então ele não vem para cá para ter um encontro com Jesus. Ele vem para cá para celebrar com os irmãos que já tiveram um encontro com Jesus, inclusive ele. Então ele não vem encontrar Jesus. Jesus já habita nele o tempo todo, ou não? Porque se você diz que o seu relacionamento com Deus está baseado nessas 4 paredes aqui, desculpa, é muito medíocre. Isso não tem nada a ver com cristianismo, isso tem a ver com religiosidade. Porque Deus está lá no seu banheiro quando você está sem terno, sem roupa, sim ou não? Ah, está lá, né?
Ele está lá diferente do que está aqui? Deus fica sagrado quando entra aqui? É assim? A igreja deixa Deus sagrado? Não deixa, porque a gente nem tem templo. Acabou isso no Antigo Testamento. Você não vai ver Paulo construindo templo, não vai ver Pedro construindo templo, você não vai ver nenhum apóstolo construindo templo. Vai ver Constantino no 4º século inventando o templo cristão. A gente não tem templo. Deus não habita em parede, Deus habita em gente. Habita em gente como eu e você. E se habita em mim e em você, a gente precisa ser igreja o tempo todo, em casa, na faculdade. Mas quando a gente tranca Deus aqui, no trânsito você age como se Deus não estivesse lá. Aí xinga, fala mal do cara. O trânsito diz, tem que andar 80, aí você anda 140, mas quando chega no radar, porque você não ama a lei, você tem medo de ser pego. Aí levanta a mãozinha depois disso tudo e te adora em espírito e verdade, Senhor. Não adora não, amigo. Não adora não. Afinal, adorar não é algo que se faz, é algo que se é. E se é o tempo todo. Adorar não é verbo. Adorar é substantivo. Essa música, eu ia cantar outra, mas já que a gente entrou nesse assunto, vou cantar a música Laodiceia. Essa música fala... Você já ouviu? Quem já ouviu Laodiceia aqui? Levanta a mão. Essa música, ela fala assim: trocar o evangelho pelo entretenimento. Não quero show, mas um povo cheio do amor. Procuro um povo que me adora em verdade, pois o que eu quero é culto e não palco de vaidade. Porque, meu irmão, se tem uma coisa que faz a gente mudar esse troço aqui, que a gente chama de púlpito ou palco. Você quer ver? Você fala de um jeito aí embaixo, mas quando chega aqui na frente tu fala assim: excelentíssimo, maravilhoso. Usa palavras que você nem usa no seu cotidiano. Isso é máscara. Isso é performance. E hoje tem muita performance na pregação, no cantar, na oração. Eu já tive um monte de vício de oração. Antigamente eu tinha uma frase introdutória, assim, todo mundo tem uma frase de introdução assim, decorada, né? É feio pra caramba isso, né, cara? Mas eu dizia assim antigamente: Senhor nosso Deus e eterno Pai. É a introdução. Pensa qual é a sua aí, pensa aí. Imagina que você vai orar agora, qual é a sua? Você tem também, que eu sei que você tem. Isso tudo, meu irmão, não é de verdade, sabe? Não é. Uma vez um amigo meu chegou para mim e falou: ora aí, Jefferson. Eu até contei isso lá no almoço, né? Eu fui orar, aí eu, desconectado. Aí eu comecei a orar assim: Senhor nosso Deus e eterno Pai. Aí parei. Foi mal, Senhor, orando de verdade agora. Porque às vezes é no automático, cara. Então há muita performance. Tu fala de um jeito aqui, de outro jeito aí. E o povo percebe. Você acha que o povo é bobo? Tu acha que o povo não percebe que é máscara? O problema é que Deus não conversa com personagem, só conversa com gente de verdade. Deus não conversa com gente fake. Aí você chega assim: sou adventista do 7º dia. Máscara. Tem um pastor que eu gosto, ele fala isso, né? Você chega lá: eu sou cantor da igreja adventista. Máscara. Eu quero aquele Jefferson que está lá dentro aí. Chama ele, aquele Jefferson. Então a gente pode ser mais legítimos, mais honestos. O que você prefere hoje aqui? Que eu seja honesto ou que eu seja um fake, manipulador? Eu posso ser o manipulador, o fake, você quer ver? É só eu chegar no final, começar a mudar meu tom de voz, botar um fundinho musical e falar assim para você: você é um campeão. Porque nós somos cabeça e não cauda. Jesus vai mudar a sua vida hoje, meu irmão. Você crê? Ó a voz de bandido. Isso é bandido. Bandidagem purinha. O fogo é que tem muito disso e a gente gosta muito disso, sabia? A gente gosta pra caramba disso. Inclusive, se não tiver isso, a gente fica satisfeito. Sabe por quê, meus irmãos? É triste, mas é verdade. A gente não gosta da Bíblia, a gente não gosta da palavra. Se a palavra fosse suficiente, a gente não precisava emperequetar, inventar um monte de coisa para atrair vocês para cá. Por que vocês não vêm aqui num dia comum? Porque você não gosta da palavra de Deus. Você gosta das performances de quem transmite. Você gosta de como o cara vai transmitir. Se ele é legal, é legal. Quem é que vai pregar? Quem é que vai cantar hoje? Então eu vou.